Olá, tudo bem? Sou o professor Valdir Pavanello Júnior, professor da disciplina de Citologia e Histologia, e hoje a gente preparou para vocês uma etapa importante aqui da disciplina, que é o que a gente chama de junção neuromuscular, com a ação, da placa motora. Então a gente vai discutir esses principais aspectos de como eles evoluem para estimular, por exemplo, o que a gente chama de contração muscular. Então a gente vai aqui focando a primeira parte no sistema nervoso, tá? O sistema nervoso, basicamente aqui, falando de uma maneira breve para vocês, é o sistema aí que controla, coordena todas essas funções de estímulos, interpretações e de respostas a partir desses estímulos, né? Então a gente tem como a principal via do sistema nervoso interpretar todas essas ações e gerar um potencial, no caso ali para um controle voluntário, no caso da placa motora, para gerar a contração muscular. Essas vias de estímulos, tá? Elas vão envolver três aspectos importantes aqui, que a gente chama de vias aferentes, tá? Ou sensitivas, que vão levar a informação até o sistema nervoso central. Geralmente essas vias vão estar ligadas à periferia do corpo e vão levar as informações até a área mais periférica da região do córtex. Normalmente aqui a gente já tem uma integração entre a via do sistema nervoso periférico, mais especificamente, por exemplo, um nervo espinhal, relacionando o sistema nervoso central, medula espinhal, e aí a informação ascende até a área do córtex. Por exemplo, a gente vai estar olhando aqui nessa imagem a região do músculo, tá? Então um estímulo sensitivo, ele vai ascender até a área mais periférica do córtex cerebral. Nessa área, o estímulo vai ser processado e vai ser enviada uma resposta que descende e, por exemplo, resulta na contração muscular. Então, nessa via de estímulo, interpretação e resposta, a gente vai ter as vias aferentes que vão levar a informação até o sistema nervoso, as vias eferentes que vão já trabalhar com a resposta que foi implementada para executar uma função, seja ela voluntária, e aí se ela for voluntária, ela está ligada à musculatura estriada esquelética. Se ela for involuntária, por exemplo, ela vai estar ligada a uma glândula, ao estímulo, por exemplo, lá das glândulas salivares, a liberar a saliva na cavidade oral. E a gente tem ainda, tá, as vias de associação, que vão armazenar esses estímulos sob padrão de resposta. Então, quando uma via ela é muito utilizada, ela é muito sedimentada, ela vai ter como principal resultado uma ação de uma resposta mais rápida a partir aí desses feedbacks que vão ser armazenados sob forma de memória. E aí, como que isso tudo se dá, por exemplo, na principal ou no principal componente do sistema nervoso, que no caso aqui são os neurônios. Então, a gente tem a estrutura básica de um neurônio, tá? Seja ele sensitivo ou motor, a região dendrítica ou dos dendritos, que funcionam como se fosse uma árvore cheia de ramos, que é justamente a área responsável por captar esse estímulo. A gente tem também a área do corpo do neurônio, tá? Só lembrando que o neurônio ele é uma célula, como qualquer outra célula do corpo. Então ele vai ter na área do corpo do neurônio a região do núcleo e as organelas citoplasmáticas ali na sua região de citoplasma para trabalhar na manutenção dessa célula. E o neurônio ele também tem uma área que é responsável por propagar esse estímulo, tá? Que é a região do axônio. Então esse axônio é uma região única, tá? Que vai ter aí como principal função propagar esse estímulo até a área final do neurônio, que a gente chama de terminal de transmissão. Justamente aqui a gente tem um importante componente nessa propagação do estímulo, porque o neurônio, além de ser uma célula extremamente excitável, né, que trabalha aí com a transmissão desses impulsos, no caso o neurônio ele trabalha única e exclusivamente numa linguagem elétrica. Por quê? A linguagem elétrica ela é mais rápida, né? Ela é em milésimos de centésimos de segundos para acender, ser processada e ser emitida uma resposta. Então toda essa parte do impulso elétrico ele tem como sentido no neurônio a região dendrítica, que capta esses estímulos, a região do corpo e o axônio onde vai ser propagado. E justamente lá no terminal do axônio
é onde a gente vai ter a conversão de um estímulo elétrico produzindo ou liberando, né, no que a gente fala, neurotransmissores. Então, a partir daqui, da parte final do axônio, eu vou ter o meu órgão-alvo. E aí pode ser uma glândula, por exemplo, ou pode ser a musculatura estriada esquelética, que é a que a gente vai focar hoje na placa motora, lá na junção neuromuscular. Então, esse nervo, por exemplo, ele vai estar ligando a medula, sistema nervoso central, até a parte mais periférica do corpo, e justamente no terminal de recepção a gente vai ter vesículas com neurotransmissores que serão liberados a partir do desencadeamento da transmissão desse impulso nervoso lá na área da conexão com a parte muscular. E aí eu posso ter os diferentes tipos de neurônios em relação ao meu neurônio sensitivo ou motor, que é responsável por captar e encaminhar esse estímulo até o sistema nervoso central, um neurônio eferente ao motor, que é o neurônio que vai ser responsável por implementar essa ação, e os neurônios de associação, que vão integrar esse sistema na propagação desses estímulos, sejam eles sensitivos ou motores, para a execução da informação que vai ser processada. E aí, por exemplo, na imagem que vocês estão observando, a gente pode ver um corte transversal aqui, ó, da medula espinhal. E aí, nesse corte transversal da medula espinhal, a gente tem a origem de dois fascículos. Um nessa região, chamado de fascículo da região dorsal, tá? E aqui embaixo, na região ventral. Cada uma delas vai originar esses fascículos que vão se unir para formar um nervo espinhal. O nervo espinhal, ele tem como característica ser um nervo espinhal misto, tá? E aí, justamente, os fascículos que saem da área dorsal serão os fascículos sensitivos e os fascículos que saem da região ventral são os fascículos motores. Como que eles trabalham? Em vias opostas. O sensitivo pega essa informação e leva até o sistema nervoso central. Essa informação vai ascender até o córtex. No córtex vai ser processada e vai ser emitida uma resposta. Essa resposta vem pela via motora, que é justamente quem, por exemplo, vai executar uma contração da musculatura estriada esquelética nessa imagem aqui. E aí a gente chega no foco da nossa aula de hoje, que é a junção neuromuscular, né? Mais especificamente a placa motora. Por quê? Se vocês observarem aqui, ó, o axônio vai estar chegando na musculatura e justamente onde eu tenho aqui a junção neuromuscular, a gente vai olhar para essa imagenzinha aqui abaixo. Eu vou ter o final de um axônio e justamente no final do axônio eu tenho uma série, ó, de vesículas com neurotransmissores. Então aqui um impulso elétrico é desencadeado a partir dessas vesículas contendo neurotransmissores que vão estimular nada mais nada menos do que a contração muscular. E aí, se a gente olhar aqui na imagem lateral, a gente vai ter o quê? Né? Uma imagem das células de um músculo qualquer do corpo. Essas células do músculo vão ter todos os seus componentes histológicos. Se a gente olhar para essa imagem aqui, então, ó, eu estou aumentando, né, uma área do músculo. Se a gente for olhar para essa imagem aqui, ó, a gente tem aqui os componentes de um músculo do corpo, mais especificamente um músculo estriado esquelético. Então a gente vai ter uma fibra muscular, tá? Que é a célula do músculo. E aí nessa fibra muscular a gente vai encontrar as divisões, né? Ó, a banda H, a linha Z, a banda A e a banda I. Esses componentes é o que formam as estrias transversais da característica do músculo. E mais especificamente, para o nosso interesse, a gente vai olhar para o sarcômero. O que é o sarcômero? É a unidade funcional dessa célula. É ela que vai se movimentar para contrair e executar uma contração muscular e depois relaxar. Contrair na hora de executar uma contração e depois ela relaxa. E o sarcômero, mais especificamente, ele é delimitado, ó, entre a distância entre duas linhas Z, que são essas estruturas que a gente marcou aqui na imagem, os limites desse sarcômero. E aí, quando a gente aumenta o sarcômero, a gente precisa lembrar de dois fatores importantes. O primeiro deles é essa parte roxa aqui, ó, que está aumentada na lateral, que é o que a gente chama de fibras de actina, tá? Um tipo de proteína. E aqui a gente vai ter, a roxa, a fibra de miosina, tá? E aqui logo acima a fibra de actina. Então o que acontece?
Na composição do sarcômero, a gente vai ter esses dois filamentos proteicos, as fibras de actina e as fibras de miosina. Quando a gente vai querer executar uma contração muscular, o impulso elétrico percorre o axônio, libera os neurotransmissores que se propagam ao longo lá dos túbulos T que compõem essa estrutura para gerar um potencial para a contração muscular. E aí a gente tem nessa imagem mais aumentada, na imagem superior, um sarcômero relaxado, na imagem inferior, um sarcômero contraído. Então, se vocês observarem, o que vai ocorrer na contração muscular? A movimentação das fibras de actina sob as fibras de miosina, com o auxílio de duas proteínas importantes, a troponina e a tropomiosina, para executar a movimentação e o encurtamento desse sarcômero, gerando um potencial de ação que é a contração muscular. Então, por hoje, agradeço a presença de todos. Obrigado.